Fala galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física e profissional de nutrição. Hoje nesse vídeo te explicando mais um exercício ali de academia. Dessa vez vou explicar como executar da forma correta a remada com triângulo na polia baixa, né? Nesse caso aqui eu estou improvisando essa remada aqui no aparelho, porque não tem, aqui em casa não tem esse aparelho que é próprio para remada, né? Na academia já existe um banco fixo preso numa polia e aí que você consegue colocar o peso lá e tudo mais, né? Aqui é improvisado, mas é a mesma ideia que seria um aparelho realmente, digamos assim, pronto para isso, né? Preparado para isso. Então uma remada na polia baixa com triângulo, né? Então a primeira coisa é realmente posicionar, prender o triângulo ali no gancho do aparelho, para você estar executando esse exercício. E geralmente no próprio aparelho já tem um local para você apoiar os pés, para você posicionar para o seu corpo, quando você puxar, seu corpo não deslocar para frente. Então geralmente nesses aparelhos próprios para isso já tem um local para você posicionar os pés, e o ideal é você posicionar os pés lá com o joelho um pouco dobrado, né? Um pouco flexionado, né? Então você apoiaria os pés, dobraria um pouquinho o joelho, né? E aí você dobrou o joelho, mantém a postura reta, né? Então no caso a coluna, o ideal é sempre você manter essa coluna reta, que às vezes a pessoa está com uma postura não tão legal fazendo, essa não seria uma forma interessante da gente estar fazendo. Isso às vezes acaba, a pessoa como já tem esse costume de ficar no dia a dia sentada assim, acaba que lá no exercício acaba ficando assim também. Mas o ideal em todos os exercícios de academia é você sempre manter a coluna reta, né? Peitoral estufado. Então você mantém a coluna reta, peitoral para frente, estufado, e aí você faz o movimento de dobrar e esticar o braço, né? Então preste atenção na postura ali para você estar fazendo realmente com o peitoral estufado ali e coluna retinha, beleza? E aí beleza, então depois que você viu ali para conseguiu manter a coluna reta, certinho, o ideal é você não, às vezes eu vejo uma pessoa jogando a coluna muito lá para trás, ou às vezes faz uma gangorra, jogando o corpo muito lá para trás. O ideal é não fazer muito isso, né? Você pode ter um leve movimento ali do tronco, mas não muito exagerado. Às vezes a pessoa fica fazendo um movimento muito exagerado, acaba tirando o trabalho das costas, né? Acaba trabalhando que esse exercício aqui, o foco é realmente você desenvolver suas costas, sua dorsal, né? Claro que tem o auxílio do bíceps braquial, tem o auxílio do deltoide, né? O ombro a parte de trás, o antebraço, vão ser vários músculos, o trapézio. Vários músculos vão trabalhar nesse movimento, mas o foco é a dorsal, é as costas, tá? Então beleza, então posicionou os pés, coluna retinha. E aí na hora de puxar, então evitar fazer excesso de gangorra, excesso de movimento com o tronco. Isso aí, você pode até ficar bem paradinho também. Para quem está iniciando, você pode fazer um movimento bem paradinho, não tem necessidade de fazer movimento. Mas para quem é avançado, já tem uma lombar fortalecida, pode fazer um certo movimento, porque quando você acaba botando um peso alto no exercício, acaba que exige um pouquinho de um certo movimento ali do corpo, tá? Então beleza, então você segurou, e agora onde puxar, né? Isso é uma coisa que eu vejo realmente as pessoas também acabando se equivocando, que às vezes a pessoa puxa muito em cima. Claro que eu estou exagerando um pouquinho para vocês pegarem a noção. Às vezes a pessoa faz um trabalho mais de braço, de bíceps, do que realmente as costas. Então o ideal às vezes é você não puxar muito em cima. O ideal é você puxar com a mão vindo lá próximo à sua cicatriz umbilical, né? Próximo do umbigo, que seria para você puxar, né? Porque o braço, ele tem que fazer um ângulo de 90 graus. Então aqui tem um ângulo de 90 graus. Então às vezes quando você puxa muito em cima, ele faz um movimento menor que 90, então acaba ativando muito o bíceps braquial. Então o ideal é você puxar lá embaixo, o braço vai formar um ângulo de 90 graus, né? E você estaria fazendo esse movimento. Então o ideal é você não fazer isso. O ideal é você puxar lá embaixo, né? Vai formar um ângulo de 90 graus e você vai ter uma ativação legal das costas, tá? Então essa maneira de puxar também é uma coisa que a gente precisa prestar atenção nesse exercício. Outro ponto que é interessante comentar
para onde vai o cotovelo, né? Às vezes a gente vê a pessoa puxando o cotovelo para fora, né? Puxando com o cotovelo para fora. O ideal é você fazer bem rente o cotovelo ao tronco, à costela, né? Então você vem raspando o cotovelo na costela e aí você estica o braço todo. Vem raspando o cotovelo na costela e estica o braço todo. Tenta não abrir muito o cotovelo, né? Tenta manter raspando na costela. Outro ponto que é que a gente acaba sempre falando também, a questão da postura ali, né? Você olhar sempre na frente, né? Ainda mais que você vai trabalhando essa parte do trabalho as costas como um todo, inclusive aqui a parte do trapézio. Se você fazer um movimento ali meio causar uma tensão diferente, olhando para o lado, pode ser realmente que também deu uma tensão realmente no pescoço diferente, tá? Então tenta também manter a coluna retinha, inclusive a cervical, né? Você mantendo a cervical, olhando lá para frente, para estar fazendo o movimento certinho, tá? Então aí falamos de tudo, a posição dos pés, posição do quadril, né? Você manter coluna retinha, olhar no horizonte, cotovelo certinho. Então geralmente esses são, digamos assim, os pontos principais ali que você poderia estar se atentando. E um último ponto também que seria interessante é sobre o movimento da escápula, né? É uma coisa que está muito em alta também, falando de posição de escápula, que realmente faz total diferença, né? Total diferença no exercício. Que é o que? Na hora de você puxar, você não simplesmente puxar, dobrar e esticar o braço. Mesmo você fazendo tudo certinho, para você ter uma ativação bem interessante, inclusive do trapézio, é você juntar e tentar juntar uma escápula na outra, né? Então você está fazendo um movimento ali, não só de puxar, né? O ideal é você tentar juntar uma escápula na outra, né? Você tentar juntar uma escápula na outra, juntar tudo e esticar toda. Tentar juntar tudo e esticar toda. Não simplesmente dobrar e esticar o braço, né? Isso vai aumentar muito a ativação das costas, do trapézio. Tudo isso é bem interessante. Então, digamos assim, esses são todos os pontos que seriam interessantes para você estar fazendo nessa remada, né, na polia, né, no pulley baixo com triângulo, né? Então essas são as dicas que, se você seguir todo esse passo a passo, todas essas dicas, essas posições, a forma de fazer, você vai ter um resultado bem mais interessante ali, para você ter um resultado bem legal ali nas suas costas, deixar aquelas costas bem marcadinhas, bem definidas, né? Desenvolver bem esses músculos das costas, tá? Se você gostou dessas dicas, deixa aquele like ali no canal, compartilha com seu amigo, com sua amiga sobre esse conteúdo ali, beleza? E compartilha, se inscreva no canal, tudo isso ali, deixa um comentário se você ficou com alguma dúvida, se você quer acrescentar algum ponto que eu não falei aqui, é sempre bom aí estar divulgando informações. Tá? Então, professor Matheus Gomes, te aguardo para um próximo vídeo. Fui!